Bom, e assim, vocês gostam também da história da coisa, assim, Muito. Vocês descrevem com detalhes coisas que aconteceram um maior tempo atrás. Pô, nessa história toda da aviação aí, na opinião de vocês aí, o que é mais fascinante? Olha, eu acho que a aviação ela corre atrás de um tripé. Né? O desenvolvimento, assim, a aviação depende de aviões. E os aviões eles são desenvolvidos buscando 3 fatores que vão ser definidores do sucesso deles: ganho de velocidade, ganho de alcance, quão longe ele pode voar, e ganho de capacidade de transporte, seja passageiros ou carga. Então, todo projetista pensa em fazer um avião que voe mais rápido, mais longe, transportando mais carga paga. Esse tripé ele vem sendo vencido desde os primórdios da aviação com o desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes cobra o preço mais alto, que são vidas humanas. O protótipo cai, quebra, explode, se trumbica, porque havia alguma coisa que não era conhecida, seja no controle aerodinâmico, na propulsão, nos sistemas, enfim. Então, essa evolução das aeronaves permite que hoje, por exemplo, você faça um voo de São Paulo a Nova York com absoluta tranquilidade. E segurança, né? E segurança. A Pan American, né, que foi a maior e mais importante companhia aérea da história da aviação, quando ela começou a voar em 1927, ela fazia 36 pousos entre Miami e o Rio de Janeiro. Os aviões não voavam mais do que 45 minutos. Então era um pinga-pinga de ilha após ilha no Caribe. Quanto tempo demorava uma viagem dessa? 1 dia e meio, 2 dias, depende do ano, né? Porque a velocidade dos aviões passou de 150 km por hora a 900 km por hora. A capacidade passou de 8 passageiros para 600 passageiros. Então, essa evolução, o estudo de tudo isso é maravilhoso. E a Pan American, né, que voou até 1991, ela foi a empresa que inventou a aviação comercial como a gente conhece. Só para você ter uma ideia, o cara que fundou a Pan American, chamava-se Juan Trippe, ele era neto de um piloto da Marinha Mercante Americana. E a Marinha, e os navios que o avô pilotava eram chamados de Clippers, que é uma classe de navios mercantes norte-americanos, usadas há 200 anos atrás. O avô dele era piloto de barco. E aí ele foi comprando e mandando os fabricantes fazerem aviões cada vez maiores, porque o sonho dele era dar a volta ao mundo. Estou falando de um cara falando isso nos anos 30. Tá? E ele conseguiu. Então, em 1946, porque ele forçou os fabricantes a fazerem aviões cada vez mais capazes, nesses 3 pilares, velocidade, alcance e capacidade, ele conseguiu dar a volta ao mundo nos 2 sentidos em 1946. Então, em 46, logo que acabou a guerra, você podia pegar o Panam número 1 e dar a volta ao mundo nesse sentido, ou o Panam número 2 dar a volta nesse sentido, parando em 16 países, porque os aviões ainda tinham alcance limitado. Ele descobriu ele criou uma ilha no Pacífico. Como assim, Panda? Os aviões que ele comprou da Boeing conseguiam fazer São Francisco, Los Angeles até o Havaí. Do Havaí para as Filipinas, que é onde ele queria chegar, não tinha nenhum lugar para pousar e reabastecer. E ele lembrou que o avô dele falou que o avô, como piloto de barco, tinha encontrado um atol que não estava no mapa. O atol é uma antiga ilha que foi desbastada pela erosão e forma uma lagoa no meio de um mar profundo. É um vulcão que, com milhões de anos de erosão, volta para o nível do mar. Ele mandou um navio, em 1930 e poucos, procurar o diabo do atol, acharam na posição que o avô tinha dito e falou: olha, nós achamos o atol, mas ele é perfeitamente fechado. Falou: tudo bem, dinamita uma entrada, porque não tinha como pousar dentro de um círculo perfeitamente fechado. Eles dinamitaram uma parte, o hidroavião vinha, pousava, passava a noite aqui, reabastecia e no dia seguinte seguia para as Filipinas. Quer dizer, esse é o nível de quão épico foi esse desenvolvimento. E aí, todo o resto da história é sempre épica. Primeiro jato comercial. O avião ficou pronto, começou a voar em janeiro de 52. Em menos de 2 anos, 3 acidentes fatais. O avião tinha um probleminha, ele explodia em voo. Tava voando, saiu o topo. Pum! 48, né? Foi o primeiro o primeiro Comet. Comet foi mas o primeiro serviço regular foi 52. E em 10 de janeiro de 54, quando explodiu ou teve o terceiro acidente, os caras falaram: acho que não, que é bom parar. Né? Na verdade foi o que quer dizer com ele explodia? Então, estava voando e de repente a fuselagem rasgava. E ao rasgar, como ele era um avião pressurizado, os passageiros eram catapultados para cima, batiam a cabeça aqui,
o avião se desintegrava quase que instantaneamente, e isso só foi descoberto nas autópsias, porque o pessoal teve que tirar os cadáveres do fundo do mar. Os dois caíram no litoral italiano, um perto de Stromboli e outro perto da ilha de Elba. E aí os legistas falaram, nossa, tem muita fratura de crânio. E aí os caras descobriram que eles saíam para cima. Falaram, bom, tem algum movimento dos caras subirem. Aí falaram, não, isso acontece quando o avião mergulha. Descobriram não, que era uma explosão descompressiva. E aí encontraram, é uma longa história, não dá para resumir, mas encontraram descobriram que a fuselagem ela rasgava num ponto. E aí ao rasgar despressurizava explosivamente e o avião se fragmentava lá em cima. O avião ficou parado e só voltou a transportar passageiros numa versão muito modificada, ampliada e melhorada 4 anos depois, que é quando começa o jato comercial para valer. E o jato comercial, a gente pensa que ele traz o ganho de velocidade. Não, ele traz o ganho de produtividade. O avião a pistão, ele levava 19 horas para atravessar o Atlântico Norte, transportando 70 pessoas. O jato atravessava o mesmo par de cidades em 7 horas, com 140 poltronas produzidas. Então o jato multiplicou por 4 a produtividade, reduziu o preço das passagens e transformou o mundo na aldeia global que a gente vive hoje. E criou rotas que antes era impossível, né? Porque você, para atravessar o Atlântico com o avião antes da era dos jatos, você tinha que ir pelo Atlântico Norte, né? E não conseguiria fazer um voo, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal, por esse caminho, né? E tinha que fazer toda aquela volta como hoje a gente faz com um avião pequeno, né? Então você consegue criar rotas antes impossíveis, né? E uma questão interessante também da história é quando a gente entra nos grandes conflitos do século XX, né? As guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, catapultaram a aviação. E um outro grande conflito que catapultou ainda mais foi a Guerra Fria. Então, se você pegar a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, 1914, a aviação estava no começo, né? Eram aqueles aviões praticamente feitos de bambu e seda, que o Santos Dumont fazia. Literalmente isso, né? Aviões de madeira. Aí entra a Primeira Guerra Mundial. E eles começaram a ver que o uso dos aviões na Primeira Guerra Mundial poderia ser vantajoso, porque você passa a ter uma visão melhor do oponente, você pega a bomba. Sabe como é que o pessoal jogava bomba de aviões? Pegava a bomba assim, e fazia assim. Exato, era assim na Primeira Guerra Mundial. Só corroborar. O Marechal Ferdinand Foch, que foi líder dos aliados na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial faz o seguinte comentário. Os aviões são brinquedos interessantes, mas sem nenhuma aplicação militar. Pois é. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, empresas fabricantes italianos, fabricantes alemães já começaram a produzir aviões um pouco maiores, apesar de não ter aplicação militar, né? Nenhuma. Brinquedos interessantes. Bombardeiros. Que nem os drones, né? Hoje, né? É tipo isso, né? Quando termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, aí começa a se ver aqueles aviões grandes, como bombardeiros, fala, eu acho que em vez de carregar bomba, talvez pode carregar pessoas. E o negócio vai evoluindo nos anos 20 com os Clippers, né? Que são os aviões anfíbios. Nem anfíbio, era hidroavião, não pousava, só pousava na água. Porque nos anos 20 não tinha aeroporto do porte que a gente conhece hoje. Era pista de grama, campos de aviação. Então, existia-se uma limitação de infraestrutura para você fazer aviões maiores para pousar na Terra. Qual que era a solução? Pousar na água. Então, os anos 20 e anos 30 foi o auge dos hidroaviões de companhia aérea, como o da Panam, por exemplo, para transportar muitos passageiros. Muitos passageiros, eu estou falando o quê? De 30, 40 passageiros, 40. Né? Isso era muito na época. Aí pousa na água, chegou. Pousa na água como um barco atraca, né? Exatamente como um navio. Atraca no porto, né? Eu nunca vi isso daí. Tem várias fotos assim, interessantes que você vê o avião atracado, o pessoal embarcando, desembarcando como se fosse um navio. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ele era uma base de hidroavião da Pan American. A Pan American, que basicamente, junto com a Pan Air, que transformaram o Santos Dumont no aeroporto famoso, importante. E aí, assim, a aviação comercial ela começou a surgir aí, né? Só que era extremamente caro. Era um negócio é que nem você querer voar na Blue Origin hoje, alguma coisa desse tipo. Você vai em órbita. Era um negócio muito, muito caro para milionário, né? E então tinha todo aquele requinte a bordo, restaurante. Era muito mais
navio do que avião que a gente conhece hoje, né? E aí veio anos 30, criaram um avião em 1936 chamado DC-3, né? Que é um avião que construiu-se aí mais de 16 mil unidades desse avião. E o negócio estava indo para um caminho muito interessante, até que em 1939, o que acontece? DC-3. DC-3. Deixa eu ver uma foto dele aí, Jean, do DC-3. Entre outros aviões, né? Esse é um exemplo. Em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. Aí sim, eu acho que os caras naquela época viram que a aplicação da aviação no meio militar talvez funcionasse. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial ela também é conhecida pela Guerra da Aviação, né? Porque aí foi de fato onde tiveram conflitos aéreos, dogfight, um avião derrubando o outro, aquelas batalhas aéreas.